aqui, nesse capítulo 15 do Evangelho de João, esse capítulo aí, Jesus trata, ou Jesus ensina 3 parábolas. A parábola da dracma perdida, a parábola... muito obrigado. A parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, como que é esse treco? O treco é o seguinte: tinha um pai com 2 filhos. Um filho mais velho e um filho mais novo. O filho mais novo chegou para o pai e falou assim: me dá a minha herança que eu tenho por direito, porque eu quero ir embora de casa, não aguento mais o senhor ficar vivendo nessas regras aqui da tua casa, não gosto de regra, eu quero ser livre. E foi embora. A Bíblia diz que ele foi morar em outro país, pegou a herança dele lá, que devia ser boa, e foi embora viver em outro país. Aí o que aconteceu? Ele gastou tudo. E a Bíblia usa uma expressão seguinte: dissolutamente, de qualquer jeito. Gastou tudo que ele tinha. Mas depois de ter gastado tudo que ele tinha, a Bíblia não diz que ele começou a passar necessidade. Por quê? Porque naquele país ainda tinha emprego, ele foi trabalhar. Qual que era o trabalho dele? Cuidar dos porquinhos. Cuidar dos porcos. Mas aí aconteceu uma coisa que pegou o país inteiro de surpresa. Veio uma crise sobre aquele país. Uma crise de fome. Aí ele começou a passar necessidade. E havendo ele, o filho mais novo, que tinha ido embora da casa do pai, gastado tudo, vírgula, houve naquela terra uma grande fome. Na minha versão, a revista atualizada fala naquele país. Chegou uma crise naquele país, que pegou todo mundo de surpresa. E aí ele começou a padecer necessidade, porque até então ele tinha gastado tudo que ele tinha, mas no país ainda tinha emprego. Ele foi procurar emprego, foi trabalhar, ele ainda supria as necessidades dele. Mas e a hora que chegou a crise no país? Isso não te parece muito parecido com o que nós vivemos na pandemia mundial, que pegou todo mundo de surpresa? Meus irmãos, o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos o seguinte: a pandemia veio e vai vir outras. E quando a pandemia veio, ela denunciou o despreparo das pessoas. O despreparo espiritual, o despreparo emocional e o despreparo financeiro. Por que o despreparo espiritual? Porque as pessoas entraram em crise e culparam Deus pelo vírus, pelo sofrimento e pela morte das pessoas. Entraram numa crise espiritual de fé. Por que emocional? Porque teve muita gente na pandemia que entrou em depressão e síndrome do pânico. Por que financeiro? Porque muita gente ficou desempregada e não tinha reserva de emergência. Então, meus irmãos, eu tenho uma notícia. Outras crises virão. Você está preparado? Você está preparado espiritualmente? Você está preparado emocionalmente? Você está preparado financeiramente? O que você está fazendo para se preparar? Ah, Márcio, eu estou deixando a vida me levar, a vida leva eu.
Meu irmão, se você não fizer nada, a vida já vai te empurrar para o buraco. Porque para fracassar basta não fazer nada. É só não fazer nada que você já fracassa. Então a gente precisa reagir. Precisa fazer alguma coisa. E para isso, eu gostaria de trazer aqui para sua memória a figura da arca. Lembra da arca de Noé? Gente, vocês lembram da arca de Noé? 2 só lembra da arca. Meu Deus, está forte aqui hoje o negócio. Gente, a arca de Noé, deixa eu ver aqui. Ah, tá bom. Que susto. Muito bem. A arca de Noé. Para que serviu a arca? Serviu para o Noé escapar do dilúvio? Não, senhor. A arca serviu para ele suportar o dilúvio. Então, meus irmãos, por que eu quero trazer essa figura da arca aqui? Porque hoje nós vamos ver um mapa para construir a sua arca. Mas quem tem que construir é você. Por que eu me dediquei a descobrir o mapa e construir essa arca e entregar? Porque eu estou preocupado. Você está não? Então, meus irmãos, a arca de Noé e a arca que nós vamos aprender a construir hoje não serve para você escapar da próxima crise. Serve para você suportar a próxima crise. A arca que nós vamos aprender hoje não serve para você driblar e esquivar do dia mal, porque você espera que a vida seja linear. Não. A arca que nós vamos aprender a construir hoje serve para você suportar o dia mal, não driblá-lo, não escapar dele, porque ele vai vir. E nós não podemos ser pegos despreparados, meus irmãos, não podemos. E às vezes eu bato o olho assim na turma, eu vejo tanta gente despreparada e falo, meu Deus, o que vai ser? Você já reparou, meus irmãos, que na verdade, no fundo, não é Deus que prova o que está no nosso coração? Quem prova o que está no nosso coração são as circunstâncias. Por exemplo, Jó. Jó estava lá. De repente, a circunstância veio e deu um golpe nele. Perdeu tudo. Ficou só ele e a esposa. E ele inteiro com lepra. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Aquela circunstância, aquele dia mal, aquele combate que se levantou contra a casa dele, a família dele, denunciou o que ele tinha no coração e o que a esposa dele tinha no coração. O que a esposa dele tinha escondidinho lá, debaixo da religiosidade evangélica dela. Estava escondido assim, ó. Você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa esse seu Deus e morre. É tudo culpa dele. Era o que ela tinha no coração. Sabe quem denunciou isso? O dia mal. O dia mal que denuncia o que está escondido no nosso coração. A gente esconde um monte de coisa. E o que tinha no coração de Jó? Falas como louca, mulher. Nós recebemos o bem de Deus, não vamos receber o mal? Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E eu vou ser encontrado fiel. E a Bíblia diz que com tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Então, meus irmãos, no mundo ideal que a gente fantasia, é um mar de rosa que dá tudo certo. É uma linha reta, não tem nenhuma curva.
Mas no mundo real em qual nós vivemos, a gente precisa se preparar. Porque o dia mau, a prova, a tribulação, os combates virão. Então, saia da terra do nunca, do Peter Pan, e desça aqui para o mundo real. Aqui no mundo real você precisa se preparar. Márcio, como então nós vamos nos preparar? Qual é o mapa da arca? O mapa da arca é construir a sua estrutura espiritual. Esse é o primeiro ponto. Então, meu irmão, você precisa construir uma estrutura espiritual firme, antifrágil. Como faz para construir uma estrutura espiritual antifrágil que suporta o dia mau? Através das 5 disciplinas espirituais. Praticando, não é conhecendo. É praticando as 5 disciplinas espirituais. Eu já cansei de falar aqui. Quais são elas mesmo? E comunhão com os irmãos. Então, praticar as 5 disciplinas espirituais vai te dar fibra espiritual para suportar o dia mau. Meditar na santa palavra de Deus, ter uma vida de oração, jejum, louvor e adoração e comunhão com os irmãos. Tudo isso fortalece as tuas convicções, e blinda a tua fé. Aí eu te pergunto, o que você faz de segunda a sábado? Então, meu irmão, essas 5 disciplinas espirituais precisam entrar no teu radar. E precisamos praticá-las. Meditar na palavra, oração, jejum, louvor, adoração e comunhão com os irmãos. Você percebe por que comunhão dos irmãos faz parte dessa construção de uma estrutura espiritual forte? Porque igreja não é um clube onde os associados vão no final de semana. Igrejas são pessoas que experimentaram o novo nascimento, quando se arrependeram, foram batizadas e receberam o Espírito Santo, e agora nós nos juntamos para fortalecer a convicção uns dos outros. Então nós precisamos praticar essas 5 disciplinas espirituais. Esse é o primeiro ponto do mapa da tua arca que você precisa construir para você resistir o dia mau. A palavra de Deus diz em Daniel, capítulo 11, versículo 32, não precisa colocar, ler. Diz assim, o povo que conhece a Deus se tornará forte e ativo. Sabe qual é o motivo da fraqueza de muitos irmãos que estão dentro dos cultos de domingo? Eles estão no culto, mas eles não estão em Cristo. Eles conhecem todas as atividades da denominação evangélica, mas não conhecem a Deus. Porque para conhecer a Deus precisa ler a Bíblia. Para conhecer a Deus precisa orar. Para conhecer a Deus você precisa jejuar. A tua carne vai gritar e você vai falar assim para ela, cale-se, porque agora eu estou me consagrando a conhecer o meu Deus. Para conhecer a Deus você precisa adorar. Para conhecer a Deus você precisa estar bem vinculado com os irmãos e não se isolar do corpo de Cristo. Sabe um inimigo
que entrou, porque o diabo hoje, poucas vezes ele possui o corpo das pessoas, porque hoje ele cria ideias. E ele criou uma ideia e lançou como uma sofisma na mente dos crentes, chamado mentalidade escapista. O que é a mentalidade escapista? Eu busco uma espiritualidade em Deus para escapar da dificuldade do dia mau. Essa é uma mentalidade escapista, que nos impede de conhecer a Deus. Meus irmãos, nós não buscamos a Deus para escapar do dia mau. Nós buscamos a Deus para suportar o dia mau. Então, meus irmãos, se nós acreditarmos que tudo o que Deus tem para nós é sucesso, bem-estar e sensações agradáveis, nós não saberemos lidar com o dia mau. Então é um grande engano buscar uma espiritualidade que promete um mundo fácil, gostosinho e cheio de sensações agradáveis para viver no dia de amanhã. Não é sobre isso. É sobre nós nos tornarmos um povo forte e ativo para suportar o dia de amanhã. Eu amo uma palavra do Billy Graham. Ele diz assim, coragem é contagiosa. Quando um homem valente permanece firme, os outros também endurecem. Então, meus irmãos, essa estrutura espiritual que nos dá capacidade de suportar o dia mau, ela vai nos levar ao próximo nível de maturidade. Aí a gente vai descobrir a diferença entre o menino e o adulto. O infante gospel e o discípulo maduro. Qual é a diferença? O menino vive por seus sentimentos. O maduro vive por seus deveres. O menino faz aquilo que ele quer. O maduro faz aquilo que deve ser feito. Acontece, meus irmãos, que o homem moderno não gosta de viver por princípios. E de uma certa maneira ele quer forçar a Deus a adaptar o Evangelho às suas necessidades. Sendo que na verdade é o homem que deve satisfação a Deus e não Deus que deve satisfação ao homem. Então, quando nós desejamos no nosso coração um mundo que nos agrade, uma política que nos agrade, uma economia que nos agrade, um culto que nos agrade, sensações que nos agrade, nós desejamos que a vida seja confortável. Quando esse desejo está escondido lá no nosso coração, de uma certa maneira subjetiva, nós estamos dizendo que Deus precisa se adaptar ao que nós queremos. E Deus não tem que se adaptar ao que a gente quer. Nós que temos que nos adaptar ao que Ele quer. Mas, meus irmãos, repara, a geração antes da nossa, os antigos lá, eles não viravam as costas para a igreja porque ela não funcionava do jeito que ele gostava. Por quê? Porque aquilo que a igreja não funcionava bem, aquele crente antigo que tinha fibra, ele enxergava isso como a grande oportunidade que ele tinha de arregaçar as mangas e trabalhar, e servir, e produzir as mudanças. Mas hoje, os crentes que são produzidos nos dias de hoje, eles são mole. Ele olha para a igreja, tem defeito, tchau, vou embora, não quero mais brincar.
Olha para os crentes antigos para você ver se eles faziam isso. Não, irmão. A igreja tem defeito, então eu vou produzir a mudança no defeito que tem. Então, meus irmãos, a fibra e a substância espiritual que nos dá estrutura para suportar a dor e o sofrimento, falta muito nos dias de hoje. Maturidade, meus irmãos, é sacrifício, não é conveniência. Amém. Então, meus irmãos, eu queria agora dar um toquezinho nos homens. Agora. Só um toquezinho nos homens. Olha só. Olha a problemática que eu enxerguei. A pessoa nasce lá, sexo masculino. Aí ele cresce, tem problema com o pai, gruda na mãe. Não acessa o masculino do pai, só tem acesso ao feminino da mãe. Não tem acesso ao universo do pai. O pai é bruto, o pai não para em casa, o pai vive saindo, viajando. Então aquele menino, ele cresce só recebendo o amor da mãe, mas ele não recebe a lei do pai. Então ele cresce preguiçoso, ele cresce mole, ele cresce cheio de complexo de inferioridade, ele cresce cheio de complexo de rejeição. Aí o que acontece? Alguém prega o evangelho, ele se converte e vem para o convívio da igreja. Ele traz todas essas fragilidades para cá, para dentro do caminho do reino de Deus. Ele passa pela porta e traz na mochila dele todas essas faltas, todas essas disfunções para dentro do caminho. Aí, os homens que se converteram, que eram para ser os melhores homens da cidade, eles são homens emasculados, sem virilidade, sem masculinidade, sem poder de reação. Aí a igreja se torna um movimento anti-apostólico, porque os homens estão em silêncio. Medroso, não sabe o que fazer, não sabe o que quer, não sabe onde ir, tímido, perdido. Quando aparece alguma coisa, se assusta, lava as mãos, não quero me envolver com isso, não é problema meu. E dribla, e sai, vai jogar videogame, comer chocolate, buscar dopamina fácil. Assistir Netflix. Dopamina fácil. Pecado. Alcoolismo. Cigarro, droga. Outra coisa que eu queria falar aqui, mas não dá. Então, meus irmãos, o homem crente, ele precisa mapear isso daí e reagir, começar, não, peraí, eu vou começar a partir de hoje construir essa estrutura espiritual na minha vida, ao invés de ficar fugindo para dopamina fácil. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Não tem problema nenhum jogar videogame, não tem problema nenhum assistir Netflix, não tem problema nenhum, qual que é o outro que eu falei? Comer chocolate. Não tem problema nenhum. O problema, olha só qual que é o problema. O problema é o seguinte, ó, tem um problema para você, macho, resolver. Só que ao invés de você resolver ele, você vai comer chocolate para promover uma dopamina no seu cérebro e você esquecer o problema que você tem que resolver. Aí é um problema. Você está usando o chocolate
como a sua terra do nunca do Peter Pan, para você não enfrentar o que você precisa resolver. Você que tem que resolver. Você tem um problema? Resolva, não se vitimize, você não é coitadinho. Amém, meus irmãos? Então, olha só, essa geração está tão fragilizada que a gente tem que adaptar os cultos ao homem caído que não suporta a cruz. Porque pregar a cruz para essa geração fragilizada, ele não suporta a cruz. Então eu tenho que adaptar o culto. Vamos mudar a mensagem? Tua vitória vai chegar, teu milagre vai acontecer. Não pode mais pregar a cruz. E a mensagem subliminar por trás disso, sabe o que é? É essa aqui, ó. Deixa o pecador quieto lá. Não mexe com ele. Não pode tocar na vida dele, não pode confrontar ele. Deixa ele quieto lá. Meus irmãos, Deus não está aqui para nos agradar. Deus está aqui para ser temido, obedecido, adorado. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos, sabe do que? Nós precisamos de homens de Deus, nós precisamos de líderes que façam a gente se sentir desconfortável com os nossos pecados de estimação. Não condenados, mas desconfortáveis. Nós precisamos de líderes que façam a gente se sentir desconfortável com as nossas fraquezas. Porque senão a gente nunca vai sair do lugar, a gente se protege de todo empurrão para a maturidade. Aí sabe o que vai acontecer? A gente continua sem estrutura espiritual firme para suportar o dia mal. Na primeira lombada, pum, toma. Amém, meus irmãos? Então a gente gosta de usar a metáfora da igreja como um hospital de feridos. Tudo bem, mas às vezes parece que esses feridos não ficam curados nunca. Nunca levanta da maca? Quando vai sair da maca para virar enfermeiro e ajudar a gente a curar os outros enfermos que estão chegando? Você entende? Então, é óbvio e é bíblico que Jesus veio para os doentes, legal. Mas, meu irmão, você já está há 5 anos convertido. Está há 5 anos já no Evangelho. Já era para ter saído dessa maca, já era para estar de enfermeiro, ajudando. Até servente pedreiro inteiro. Né? Vai virar pedreiro. Tem que subir para o nível de pedreiro. Então, meus irmãos, eu estou há tantos anos aprendendo o Evangelho, aprendendo a palavra, agora eu já não sou mais uma vítima, eu não sou mais um coitadinho, eu não sou mais um doente, agora eu sou um enfermeiro. Agora eu não sou mais o veneno, agora eu sou o antídoto, agora eu não sou mais uma dúvida, agora eu sou a resposta. Amém, meus irmãos? Esse aqui é o mapa para você construir a sua estrutura espiritual forte. Segundo ponto do mapa da sua arca. Já aprendemos como construir o primeiro, que é a estrutura espiritual. Agora tem um outro ponto para construir essa arca, que é o que? A estrutura emocional. Por quê? Porque ser maduro na fé não é nenhuma garantia que eu tenho maturidade emocional. Ter estrutura espiritual não é nenhuma garantia que eu tenho estrutura emocional. Por quê? Porque um não resolve o outro. Orar em línguas o dia inteiro, ser arrebatado até o terceiro céu, ter visões celestiais, rodar as nações como eu rodei pregando o Evangelho, não é nenhuma garantia que eu tenho estrutura emocional.
Por quê? Porque é um trabalho paralelo. Eu tenho que construir a minha estrutura espiritual, paralelamente eu tenho que construir a minha estrutura emocional. Muito bem. Como que faz para construir uma estrutura emocional que me dá a capacidade de suportar o dia mau? Sem dar chilique, sem tombar, sem afundar. Olha só. Primeiro, decidir esperar. Por quê? Por causa do seguinte. A Bíblia diz o seguinte, ó, não é bom proceder sem refletir, e peca aquele que age precipitadamente. Então, meu irmão, olha só, todas as vezes que você é pressionado por uma circunstância difícil, e você decide esperar e não ceder à pressão, você coloca mais um tijolinho na sua maturidade emocional. Sabe por quê? Porque você está educando o seu cérebro a te lembrar que você tem que esperar quando é pressionado por uma circunstância. Mas, ao contrário disso, o que a maioria faz? Aconteceu uma circunstância, me sinto pressionado, estou ansioso, eu vou resolver amanhã. Amanhã eu já vou resolver esse negócio. Por quê? Está com pressa? Que pressa é essa? Não pode esperar? Tem que resolver amanhã? Tem prazo? Qual é o prazo? É semana que vem? Por que está com pressa? Justamente nessa circunstância você tem que decidir. Não, peraí. Essa circunstância aqui está me pressionando, eu estou me sentindo ansioso. Mas eu não vou tomar nenhuma decisão agora. Você vai ficar aqui na prateleira, quietinho aqui, ó. Fica aqui na prateleira e eu vou viver a minha vida. Vai ficar aí na prateleira, eu preciso decidir você agora. Não estou me sentindo pressionado por essa circunstância. Fica aí quietinho aí, depois eu mexo com você. Aí eu vou orar. Por que eu vou orar? Eu vou orar para eu abaixar a minha ansiedade. Porque a palavra fala lá, lançando sobre ele a nossa ansiedade. Deus, eu estou ansioso. Não tenho estrutura emocional para uma circunstância dessa. O que eu faço agora? É verdade. Eu preciso esperar. Obrigado, Espírito Santo. Eu vou ficar quieto. Eu não vou fazer nada. Eu não vou tomar decisão. Na guerra não se constrói nada. Na tribulação não se toma decisão. Na tempestade não se decide nada. Então você vai decidir esperar. A tempestade está pressionando você. Você abaixa a cabeça e espera ela passar. Passou a tempestade, nasceu o sol, agora eu consigo enxergar direito. Olha, estou conseguindo ver. Passou a tempestade, a poeira baixou, os meus sentimentos já não estão mais agitados daquele jeito. Passou. Agora eu vou calcular quais são os prós e quais são os contras. Se os contras for maior do que os pró, tem sabedoria em recalcular a rota. Mas se os pró for maior do que os contra, é essa decisão aqui que eu vou tomar. Estou muito tendencioso a decidir isso daqui. Mas primeiro eu vou pedir conselho. Por quê? Porque a Bíblia diz que existe sabedoria na multidão do conselho. Então, para você construir a sua maturidade emocional, você precisa tomar decisões simples que você nunca tomou nas tribulações. A partir de hoje você vai tomar, meu irmão. Por favor. Veio a tempestade, espera, você não tem que decidir agora. Você não tem que resolver isso aí agora. Calma, tá com pressa por quê? Põe lá na prateleira lá, ó. Deixa quieto lá. Não precisa decidir isso agora. Vai viver a sua vida, vai construir as outras áreas da sua vida. Vai praticar as disciplinas espirituais. Calma.
Passou a tempestade? Vamos mexer nisso aqui agora, deixa eu ver. Vamos calcular os prós e os contras. Eu estou com sede, se eu beber água vai matar minha sede. E se eu não beber? Só tem contra só. Não, então os prós são maiores, eu vou beber. Antes de beber, vai lá no seu discipulador e pede conselho. Abre assim para ele, aconteceu isso. O que você acha? Você que está vendo de fora, porque eu estou envolvido emocionalmente nessa circunstância aqui. Você que está do lado de fora aí está vendo o quê? Dá um conselho para mim aí. Amém, meus irmãos? Decidir suportar. Então, apareceu uma situação difícil. E agora, não necessariamente uma tribulação que te pressiona. Mas, por exemplo, casamento, emprego, discípulo, ministério, filho. Por exemplo, as pessoas sonham em casar. Casei. Glória a Deus, aleluia, amém. Casei. Realizei o meu sonho. Aí eu digo assim, parabéns pela sua conquista. Mas você tem fibra emocional para suportar o casamento? Porque não é fácil. Ai, Márcia, meu sonho é ter filho. A gente estava orando e veio o profeta e profetizou e nasceu o filho. Está aqui o meu filho. Parabéns pela sua conquista. Mas você tem fibra emocional para suportar o filho? Porque não é fácil. Márcia, eu estou desempregada, eu quero orar e jejuar e fazer uma campanha para abrir uma porta de emprego para mim. Abriu a porta de emprego lá. Glória a Deus, aleluia, amém. Eu falo assim para você, parabéns pela sua conquista, mas você tem fibra emocional para suportar o emprego e a pressão do seu chefe? Porque não é fácil. Está vendo como nós precisamos construir uma estrutura emocional? Que nos dá a capacidade de suportar essas dores que nós temos no dia a dia? Então, meu irmão, decidir suportar. Suportar é uma decisão. Chegou o emprego. Mas é difícil o emprego, tem que acordar cedo, tem que suportar o chefe, tem que trabalhar o dia todo, e não sei o quê. O que eu vou fazer? Eu vou decidir suportar. Casei, eu tenho que limpar, eu tenho que lavar a cozinha. Eu que lavo a cozinha, eu que lavo o chão, eu que lavo o prato, eu que lavo a roupa. É brincadeira. Mas exige esforço. O que eu vou fazer? Eu vou decidir suportar. Nasceu o filho. Exige esforço. É um sonho, mas exige esforço. O que eu vou fazer? Eu vou decidir suportar. Fiz um discípulo, batizei uma pessoa. Rosana dá risada. A Melissa também. 40 discípulos em 5 cidades, a gente cuidando. Meu Deus do céu, é muita coisa. Tem que suportar. Tem que suportar. De bom coração e de bom grado. Amém, meus irmãos? Amém. Aí, o que mais para construir a nossa... Nós precisamos cavar profundo a vara aqui, tá? Eu preciso encher a tua barriga hoje. O que mais que a gente faz para construir a nossa estrutura emocional? Mapear as minhas disfunções emocionais e ter humildade de reconhecer que elas estão aqui dentro. Por exemplo, pessoas insatisfeitas com si mesmo, elas têm a tendência de ser amargurada, rebelde, ácida, difícil de conviver, invejosa, com espírito de crítica muito forte, vingativa, que vive procurando defeito nos outros. Sabe por que essa pessoa é assim? Porque ela é insatisfeita com si mesma. Isso reverbera nos seus relacionamentos. Eu olho no espelho, o espelho não me entrega uma coisa legal, estou insatisfeito com o meu corpo. Aí eu, insatisfeito, venho conviver aqui com vocês. Eu dou patada, eu enxergo defeito, eu fico com inveja.
Eu olho para a minha vida financeira, está um desastre, eu estou insatisfeito comigo. Aí com a minha insatisfação eu trago aqui na comunhão. Aí eu olho para você, o braço está com uma camisa nova. Então, meus irmãos, eu olho para a minha vida, eu estou insatisfeito com os meus resultados. Aí eu olho para o William tem resultado, o William tem frutos. O William está feliz, está pleno, completo, preenchido, realizando um monte de coisa. E eu aqui, insatisfeito. Aí eu já começo a olhar para ele com aquele olhar. Eu fico buscando uma maneira de satanizar a vida dele, né? O diabo olha assim e fala, rapaz, eu não preciso nem fazer nada, porque esse cara aqui está me aposentando, nem remunero ele está satanizando a vida dos outros de graça, né? Por quê? Porque eu estou insatisfeito comigo, então eu trago a minha insatisfação no convívio com os outros seres humanos. Aí eu fico satanizando os outros, encontrando defeito, neurótico. Lembra qual que é o remedinho contra a paranoia neurótica? Quando a paranoia neurótica começar a espremer seu cérebro, você toma um remedinho. Lembra do remedinho? Tá tudo bem. Esse é o remedinho contra a paranoia neurótica. Tá tudo bem. O William fez aniversário e não me chamou. Tá tudo bem. O Brás chegou aqui na reunião hoje, Rosana, não me cumprimentou, não. Depois fala que é discípulo. Então, meus irmãos, eu preciso reconhecer, eu estou insatisfeito com o meu corpo, eu estou insatisfeito com a minha vida financeira, eu estou insatisfeito com os meus resultados, eu estou insatisfeito com as minhas realizações, mas eu reconheço isso humildemente e eu vou trabalhar para mudar essas coisas, ao invés de ficar satanizando a vida dos outros. Ou tem aqueles que entra naquele ciclo do pelo menos, já viu? O pelo menos? O ciclo do pelo menos? A minha vida financeira, estou cheio de dívida. Meus sentimentos estão todos desorganizados. A minha vida está um lixo. Mas pelo menos eu tenho chocolate. Aí eu volto na dopamina rápido. Por quê? Porque hoje as pessoas, elas estão cada vez mais fugindo de coisas complexas para buscar prazeres mais momentâneos. Isso denuncia uma disfunção emocional que eu escondo aqui através da minha espiritualidade, dos meus dons. Então o que eu tenho que fazer? Eu olho para dentro de mim e reconheço, eu tenho essa disfunção emocional, preciso mudar. A primeira coisa é reconhecer que essa disfunção emocional está aí. E aí o que eu faço? Eu vou encarar as coisas complexas. Outra disfunção emocional, decepção com os seres humanos. Eu estou decepcionado com os seres humanos. Ser humano é tudo ruim, ser humano só dá problema, ser humano é chato, ser humano só dá problema. Eu vou me enfiar numa caverna com os meus pets e vou ficar aqui, porque cachorro, pet, não dá trabalho. Ser humano dá trabalho. Então eu vou ficar aqui com eles aqui, ó. Gente, não me entenda mal, não tem problema nenhum ter pet, não tem problema nenhum jogar videogame, não tem problema nenhum assistir Netflix, não tem problema nenhum comer chocolate. O problema é fazer esse movimento escapista. Ao invés de você enfrentar e resolver o seu problema, você corre uma rota de fuga, você cria para produzir dopamina rápido no seu cérebro. É esse que é o problema. Então, meus irmãos, essas disfunções, elas são resolvidas a partir do momento que eu decido assumir as minhas responsabilidades, pelos meus atos.
O diabo e seus demônios existem, mas ninguém é vítima deles inocentemente. Cada um é responsável pelas suas atitudes diante de Deus. Tá? Então quem se alimenta de elogios desmorona com as críticas. Porque é uma disfunção emocional viver esperando o elogio dos outros. Fulano é tão frágil emocionalmente que eu tenho que ficar encontrando motivo para elogiar. Que dia é hoje? É dia do trabalhador, eu elogio. Aí é dia da independência, eu elogio ele também. Aí é dia do Tiradentes, sabe? Eu encontro motivo para elogiar ele também. Porque ele se alimenta de elogios, desmorona na crítica. Vai desmoronar na crítica. Porque aquilo que te move tem poder para te parar. Se você se move pelo dinheiro, a falta de dinheiro te para. Se você se move por aceitação, a rejeição vai te parar. Porque aquilo que tem poder para te mover, tem poder para te parar. E isso é uma disfunção emocional. Precisa ser resolvido. Eu não espero elogio. Não me alimento disso. Então, meu irmão, essas disfunções emocionais precisam ser identificadas para que aconteça mudança. Última disfunção aqui, que eu chamo de rotina do fracasso. Sabe qual que é a rotina do fracasso? Olha só a rotina do sujeito. Você acha que um sujeito desse vai conseguir construir uma maturidade emocional? Escuta a rotina dele. Ele fica deitado na cama com o celular, rodando o Facebook até 1h30 da manhã, olhando a vida dos outros. Aí, o despertador acorda cedo, ele está com sono, porque foi dormir tarde, ele coloca no soneca. Aí desperta, ele coloca no soneca, desperta, ele coloca no soneca. Chega uma hora que ele olha e está atrasado, fica assustado daquela batedeira, eu tenho que sair correndo para o trabalho. Aí ele nem toma café da manhã, já vai para o trabalho direto. Chega lá no trabalho cansado, com sono e com fome. Aí ele vai lá e toma o xaropinho do câncer. Que é o café, quando você coloca o café naquele copinho de plástico, o café extrai do copinho de plástico uma substância extremamente cancerígena. Eu chamo de xaropinho do câncer. Aí você vai lá e toma o xaropinho do câncer. E fica esperando dar o almoço. Chega no almoço e se entope de comida. Depois do almoço você está quebrado de sono. Com a barriga cheia, não dormiu à noite. Aí chega cansado à noite em casa. Ao invés de buscar Deus para descansar, fica na frente da TV. Deus não é o seu descanso. Lembra que Jesus falou: vinde a mim os que estão cansados. Não desfruta de uma boa comunhão com Deus, com a família, com os irmãos. Aí fica de novo rodando o Facebook até de madrugada olhando a vida dos outros e vai dormir tarde outra vez. E no dia seguinte é a mesma rotina do fracasso. Então essa rotina do fracasso denuncia a disfunção emocional do sujeito. Eu preciso reconhecer isso e começar a tomar outras decisões. Por quê? Porque você nunca vai colher coisas diferentes plantando a mesma coisa de sempre. Já dizia o Einstein. Amém, meus irmãos?